Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos ama, com misericórdia eterna nos atraiu, nos adicionou mais um dia de vida, que seja um dia de vida para valer a pena, né, na presença dEle e para a glória dEle. Se você puder e quiser acompanhar a leitura da Palavra de Deus, nós vamos fazer uma reflexão com base em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, uma passagem bem conhecida, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procurando introduzi-lo, pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Você sabe muito bem, você que é um leitor dos evangelhos, como a presença de Jesus Cristo atraía as multidões. As multidões eram, evidentemente, movidas pela necessidade, né? A legítima necessidade de cura, né? de exorcismo, né? As pessoas traziam, pessoas endemoniadas eram libertadas, né? Toda sorte de enfermidades, e Jesus, na sua generosidade, na sua bondade, ele não colocava nenhum impedimento, nenhum cordão de isolamento, né? Não se colocava num local inacessível, muito pelo contrário, ele entrava em contato com as pessoas. Jesus Cristo, ele não tinha nenhum impedimento, ele oferecia, né, para que as pessoas chegassem a ele, muito pelo contrário, ele dizia: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e não eram poucos os sobrecarregados, e não eram poucos os portadores de problemas que se achegavam a Jesus Cristo, e ele curava todos, conforme as Escrituras. E aí, essa fama dele se espalhou, você também conhece essa história, grandes multidões afluíam, e ele estava lá em Cafarnaum, e estava na casa dele, e havia uma concorrência muito grande para tocá-lo, né? Pessoas que queriam ser expostas, né, a Jesus Cristo para receber a cura. E veio aí esse paralítico cercado de amigos que o trouxeram uma espécie de maca, provavelmente. E aí eles utilizaram, né, essa forma ousada, né, de introdução do homem na presença de Jesus Cristo. E aí fizeram um buraco no teto e colocaram na frente de Jesus. E aí Jesus perdoou os pecados daquele homem e também efetuou a cura, né? Em resumo, como nós lemos. Então, algumas lições nós podemos extrair mais uma vez. É um texto que tem que ser sempre revisitado, porque ele tem alguns tesouros que nós não podemos perder de vista, né? Então, uma das coisas mais importantes nesse texto é entender que a ação de Deus na nossa vida, ela muitas vezes não dispensa a mediação humana. Então, mesmo Deus na sua onipotência, mesmo Deus podendo fazer qualquer coisa, ele usa pessoas, né? E estarmos cercados de pessoas, termos pessoas ao nosso lado, é um dos maiores presentes que o Senhor coloca na nossa existência, na nossa carreira. Então, é um homem que tinha um problema de mobilidade e precisou de pessoas para levá-lo. A Bíblia não explica se ele
instou para que os seus amigos o levassem, nós supomos que são amigos, né? Também não diz que se foram os amigos que o convenceram, né? Que o convenceram de que ele deveria ir ao mestre, porque o mestre tinha poderes de cura. De alguma forma ele foi, por alguma razão. E os amigos daquele homem foram, não é, o princípio do milagre. Então a gente precisa entender que sozinhos, né, isoladamente, não vamos obter o melhor de Deus, né? E isso também nos reporta muito a ideia de congregar, né? A ideia de estarmos aliançados, unidos uns com os outros, né? Porque a bênção circulante de Deus, né, e o seu poder, a sua graça, né, ela também se manifesta por meio das pessoas. Perceba que a palavra de Deus, né, o que nós entendemos aqui como escritura, como palavra de Deus, né, ela é resultado do trabalho humano, Nós sabemos que a Bíblia não surgiu como caiu o maná do céu, né? Ela não veio dentro, já encadernada, com marcador de página, caindo do céu. Então, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, escreveram exortações, denúncias de pecado, né, profecias, e que depois esses livros foram compilados. Então Deus falou para uma época através de homens, através de pessoas. Então o que nós temos na Bíblia é realizações de Deus, mas na maioria das vezes realizações de Deus por meio de pessoas, por meio de seres humanos. Então nós não podemos ter essa ideia de que eu estou com Deus, né? E se alguém quiser, né, estar comigo, se eu for aceito em um grupo, ótimo. Se não, também eu estou muito bem sozinho e Deus é comigo contra quem quer que seja. Então nós não somos convidados a uma fé assim solitária, né? A ideia de igreja é uma ideia de comunidade em que os seus membros estão organicamente articulados. Né? Somos mais quando somos igreja, né? Quando estamos amputados do corpo, na verdade a nossa tendência é morrer, como qualquer organismo vivo. Então aquele homem experimentou a bênção, e o pontapé inicial da graça de Deus, né, de um milagre tão notável, foi quando ele foi carregado pelas pessoas. Se deixar carregar, isso é muito importante, né? Então, se tivermos uma visão individualista e orgulhosa, né, da vida, sabendo que Deus é comigo e não preciso mais de ninguém, essa é uma visão equivocada e ela não é bíblica. E também na nossa parte, os que eu e você precisamos, né, identificar as necessidades das pessoas, sabendo que quando nós carregamos a maca, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Porque está escrito, levai as cargas uns dos outros, porque nisso consiste o cumprimento da lei de Cristo, que é o amor. Então precisamos colocar as nossas mãos, os nossos ombros, né, a nossa força a favor das pessoas, porque não é apenas levar, né, Cristo às pessoas, né, as pessoas a Cristo, mas também Cristo às pessoas. Então eu e você somos instrumentos e precisamos nos candidatar como instrumentos de Deus, né? E aquele homem experimentou o milagre, né, inicialmente a partir da iniciativa dos seus amigos. Então, se eu e você ainda não estamos antenados, né, a uma vida em comunidade, né, se ainda subestimamos o poder de Deus, né, que é instrumentalizado pelas pessoas, pela iniciativa das pessoas, né, nós precisamos fazer uma revisão de conceitos. Porque sempre que Deus agiu e Ele ordenou a sua bênção, foi sobre a congregação, foi sobre um grupo, né? Não existe essa fé em carreira solo. Existe uma fé, sim, que é dinâmica, exatamente pelo fato de termos pessoas conosco, de termos falas de Deus através, né, da boca das pessoas. Nós aqui, na nossa comunidade da graça, temos a experiência de célula, né, que é um jeito de fazer igreja, né, que pode, né,
possibilitar e criar condições para que eu e você possamos viver essa vida em comunidade em que temos carregadores quando não podemos andar com as nossas próprias pernas, né? Quando não temos possibilidade de andar com as nossas pernas, nós podemos contar com a perna dos outros quando nós somos acometidos pela paralisia, né? Às vezes do medo, né? Do pecado, da ansiedade, né? Tantos fatores que são limitantes, né? Para uma vida plena em Cristo, mas que quando estamos unidos a outras pessoas, né? A bênção de Deus pode fluir. Então eles chegaram lá, apresentaram o paralítico e aquela resposta surpreendente, a reação surpreendente de Jesus Cristo, né, que criou um burburinho geral. Porque Jesus Cristo veio com uma solução que não foi a requisitada naquele momento, né? Ele diz: perdoados são os seus pecados. Perdoados são os seus pecados. Então indica que nem sempre as urgências humanas, né, e as nossas necessidades, né, mais caras e que tanto valorizamos, da perspectiva divina, pode não ser uma prioridade. As prioridades de Deus para a nossa vida nem sempre estão catalogadas, né, na nossa pauta como prioridade. Então Deus age muitas vezes de uma maneira surpreendente. Naquele momento foi compreendida, né, aquela postura de Jesus como pura blasfêmia, porque essa foi a postura dos fariseus. Quem pode perdoar pecado senão Deus? E aí Jesus Cristo vem com um argumento muito interessante, né? Quando ele diz: bem, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados? Ou toma o teu leito, levanta-te? Toma o teu leito e levanta-te. O que é mais fácil dizer? Bem, dizer é perdoar os seus pecados, claro. É mais fácil dizer isso. Porque você pode dizer perdoados são os seus pecados. Você pode ter um argumento teológico e falar: não, mas só Deus perdoa. E aí você pergunta: bem, mas me prove que eu não curei a pessoa. Me prove que a pessoa não foi perdoada. Me prova isso. Porque é uma coisa invisível, né? O perdão dos pecados é uma coisa um pouco abstrata, se a pessoa foi perdoada ou não. Agora, dizer levanta-te e anda, toma o teu leito, se você não falar isso, se você falar isso e o coxo, né, e a pessoa portadora de paralisia não levantar, aí você vai passar vergonha, porque a prova, né, é o próprio levantamento do indivíduo, né? A constatação do milagre, ela é ostensiva, não tem nada de abstrato nisso. É um indivíduo que chegou numa maca e precisa levantar. Então Jesus Cristo fala: olha, eu estou perdoando. Agora o que vocês vão ver daqui a pouco é uma prova de que eu não sou qualquer um, né? Eu sou emissário de Deus. E aí Jesus Cristo fala: levanta-te e anda. Então veja, o mais importante na nossa vida é o restabelecimento da nossa comunhão com Deus, porque sabemos muito bem que o pecado é que cria uma separação entre Deus e os homens, conforme está escrito em Isaías: os meus ouvidos não estão agravados, né? A minha mão não está encolhida para que eu não possa agir. Só que o pecado de vocês cria uma barreira, e essa barreira precisa desabar. Graças a Deus que essa barreira ela é demolida por ação de Deus, por iniciativa de Deus, porque sabemos muito bem que a história da redenção é uma busca de Deus pelo homem e não o contrário, né? Não é a construção de uma escada e nem a construção de uma ponte de iniciativa do homem, mas Jesus Cristo, o próprio Cristo, que é o bom pastor que buscou as suas ovelhas, né? Que foi diligente em pegar a ferida, né? A estrupiada e trazer de volta para o aprisco, né? Por isso que todos nós somos potencialmente filhos de Deus, no mínimo, né? Porque essa oferta de graça, né, já foi dada a nós, né, à humanidade. Então, o que é importante no final das contas? É o perdão dos pecados, é o restabelecimento dessa comunhão com Deus. Veja bem, muitas das nossas petições, né, muitas das nossas demandas em oração, inclusive, elas não raramente
se atendidas, podem nos trazer inclusive prejuízo. E Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então veja bem, alguém que não tem o perdão dos pecados, que não está em comunhão com Deus e tem as suas pernas curadas, esse milagre pode ser muito mais contraproducente do que algo que vai ajudar o indivíduo. Porque com as pernas boas, você caminha com mais velocidade para longe de Deus. Com a bênção dessa mobilidade, quem não conhece a Deus, ou quem não foi perdoado, ou quem não está alinhado ainda com a palavra de Deus, quem não se arrependeu, quem não teve um novo coração, é um instrumento de distanciamento de Deus. Então, muitos dos nossos pedidos, no lugar de nos aproximar de Deus, pode nos trazer mais prejuízo. Você imagine alguém que não foi ainda, que não nasceu de novo, que ainda não sofreu esse fenômeno chamado renascimento espiritual, que ainda não teve uma nova mente, um novo coração, que ainda vive ainda no pecado. Se essa pessoa ela é aparelhada com uma série de facilidades na sua vida, que vai tornar a sua vida mais amena, mais agradável, mais poderosa, inclusive. A pessoa que está longe da presença de Deus, aparelhada com boa saúde, muitas vezes com mais recursos financeiros, com uma vida só de sucesso, de triunfo, isso é um jeito de, com mais eficiência, pecar, muitas vezes, de se distanciar mais ainda de Deus. É assim que funciona. E o que o Senhor nos propõe, antes de tudo, a prioridade é o perdão dos pecados. Tem um ditado do jornalismo que diz o seguinte, que nem tudo que é de interesse público é de interesse do público. São coisas diferentes. Tem sempre aquilo que é de interesse público, é de interesse do público. Então, quando você traz uma informação importante, a informação ela pode ser muito chata e desagradável. Quando você, por exemplo, traz estatísticas sobre a situação socioeconômica do Brasil, de falar dados sobre emprego, desemprego, sobre a taxa básica de juros e o impacto disso na economia como um todo, enfim, todo aquele papo de economista que às vezes é chato, passa no jornal, no telejornal, ou nós lemos alguma matéria e aí a maioria das pessoas não se preocupa com isso porque é muito chato, mas aí aquela notícia mais amena, como uma reportagem interessante que eu vi ontem de duas famílias que estavam lutando na justiça pela guarda de um cachorro, e a mulher gastando muito dinheiro para tentar reaver a guarda do cachorro, porque existe outra família que entendia que era a verdadeira dona do cachorro, enfim. E aí a pessoa acaba se levando, mas nem sempre o que é de interesse público, ou seja, o que é importante de verdade, é de interesse do público. E essa máxima também vale para o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso que muitas pessoas, elas são, por conta da sua necessidade, muitas vezes legítima, ela é levada para soluções fáceis, para que Deus quebre os seus galhos, quando na verdade você tem um problema mais grave, enraizado na pessoa, que é o problema do pecado. Então, o que o Senhor faz, antes de tudo, é o perdão dos nossos pecados. E mais que isso, Ele vai nos dotar de uma nova natureza. Se cremos que o Senhor veio primordialmente ao mundo para salvar o homem do pecado, porque está escrito, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a descrição que melhor define a vinda de Jesus Cristo à Terra. Ele não é o Cordeiro do mundo que prospera financeiramente as pessoas. Ele não é o Cordeiro de Deus que restaura casamentos. E ele restaura casamentos. Mas essa não é a função primordial ainda dele. Ele não é o Cordeiro de Deus que cura as pessoas, que dá uma vida boa, agradável, afável e aprazível para as pessoas. Isso acontece também. Mas primordialmente, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando falo mundo, cadê? Resolveu o problema, o Cordeiro veio, mas o mundo está chafurdado na iniquidade. Não, é o mundo pessoas, eu e você. Então ele veio nos libertar dos nossos pecados. Em Cristo nós
temos uma nova vida, porque eu posso dizer, estou crucificado com Cristo. Eu agora não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho no meu corpo, na minha carne, na minha dinâmica biológica, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E de onde vem esse novo? Em comparação ao que velho é novo. Ora, ele é novo em relação ao velho da realidade pecaminosa que estava grudada na nossa natureza, né? Veja bem, muitas pessoas elas aceitam a Cristo, mas e sobretudo, né, a situação socioeconômica dela não muda muito, né? Se você era um balconista, um professor, um engenheiro, né, um advogado, um catador de lixo, qualquer que seja a profissão, muitas vezes você vai crer em Jesus Cristo, você vai receber o novo nascimento, mas as coisas, do ponto de vista inclusive financeiro, vão continuar. Mas basicamente é a mesma coisa. Pode acontecer de Deus te prosperar, né? Mas isso pode acontecer ou não. Agora, uma coisa que sempre vai acontecer, uma mudança de caráter, uma mudança de mente, a doação de um novo coração, como está escrito, né? Ele vai retirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Olha, podemos buscar a Deus com muito afinco e vamos buscar, vamos bater na porta, mas a resposta que o Senhor vai nos dar pode não ser aquela que nos agrada, pode não ser aquela que está na nossa prioridade, mas na prioridade dele, porque a nossa necessidade essencial é de perdão dos pecados, é mudança de vida. Isso é o mais importante. Você chega como coxo diante de Deus, carregado pelos seus amigos, e no lugar de Deus dizer em primeiro lugar, levanta-te, toma o teu leito e anda, ele diz, perdoados são seus pecados, né? Queremos o perdão dos pecados? Queremos nos desvincular, né, à velha vida? Bem, se quisermos, o Senhor nos proporciona agora. Então, se alguém ainda não tem essa experiência, a urgência, né, a grande, a coisa mais importante, né, que precisamos experimentar da parte de Deus, né, é esse perdão dos pecados. Bem, se somos perdoados, aí sim faz sentido todo o resto. Aí sim faz sentido todo o resto. Agora, buscar a Deus, né, e aqui finalizando, exige evidentemente fé. Está escrito em Hebreus que aquele que busca o Senhor tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador e Ele recompensa os que o buscam. Se temos firme no nosso coração, se temos a convicção de que Jesus Cristo é a solução, então, se necessário, vamos fazer um buraco no teto. Faça qualquer acrobacia, mas chegue à presença de Deus. Busque a Deus com afinco. Foi o que aqueles homens fizeram. Porque quando eles... aquela ideia de fazer um buraco no teto, ela não veio de casa. Ela ocorreu aos amigos e ao paralítico quando eles viram que não havia uma menor condição de levar o homem até a presença de Jesus Cristo, porque havia uma multidão muito grande. E aí eles fizeram aquele buraco no teto e desceram, porque valia a pena. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena buscar a Deus com todas as nossas forças. Simplesmente chegue na presença dele, vá, né? Chegue e se apresente diante dele, porque nele, se cremos que nele está a solução, é ele que vamos buscar ao qualquer custo. Que seja assim na nossa vida, né? Entendemos que precisamos das pessoas, ninguém pode viver uma vida cristã isolada dos indivíduos, vivemos em comunidade, precisamos uns dos outros, precisamos entender que as prioridades de Deus não são muitas vezes as nossas prioridades, e também devemos entender que uma fé genuína, não é, ela também é movida por ousadia, não é, por uma busca com afinco. Vamos fazer o buraco no teto, mas vamos buscar a Deus, não é, porque nele está a solução. Ele é a fonte de vida, em nome de Jesus.